Amém. Lá na passagem do filho pródigo, irmãos, nós temos a figura de dois filhos. Glória a Deus. Um filho que saiu de casa e gastou a herança irresponsavelmente, e o outro que ficou em casa só cuidando dos afazeres da herança daquilo que ele tinha recebido. Porque a Bíblia não fala, mas pela cultura judaica não tinha como o filho mais novo receber a herança se o mais velho não tivesse recebido também. Então, para que o pai pudesse abençoar o mais novo, para ele poder ir com seus recursos, o mais velho tinha que receber a parte dele, porque senão o mais novo não poderia receber. Então, o mais velho também recebe a sua parte na herança. Glória a Deus. Diante disso, queridos, o mais novo vai lá e gasta irresponsavelmente os seus recursos. E o mais velho fica em casa só cuidando daquilo que ele tinha recebido do pai e esquece de se relacionar com o pai. E por uma experiência pessoal minha, que eu também não tenho tempo para adentrar nessa experiência, por uma visão da forma como eu lidava com os meus filhos e da forma como eu tinha de referência de pai, eu tive um lapso de entendimento nessa passagem do filho pródigo. Um lapso assim, totalmente errado, que não quer dizer aquilo lá, mas conforme eu tinha a minha experiência e a minha visão de pai, de como se comportar como pai, eu comecei a colocar a culpa no pai, na passagem do filho pródigo. Porque o pai deixou o filho escapar e deixou um filho se perder dentro de casa. E quantas vezes, queridos, nós projetamos, principalmente em Deus, uma imagem do que Ele não é a respeito de uma experiência pessoal ou uma vivência das nossas vidas, e nós projetamos na figura de Deus uma coisa que Ele não é, por aquilo que a gente passou, ou por aquilo que a gente entende a respeito de uma determinada circunstância. Estão comigo, queridos? Glória a Deus. Então, na maioria das vezes isso aconteceu só comigo, ou já aconteceu com você também. Nós projetarmos em Deus algo que Ele não é, por uma experiência pessoal. Isso aconteceu comigo e eu tive esse lapso de entendimento. E aí, irmãos, eu fui percebendo que o problema não estava no pai, e o problema estava no relacionamento. O filho mais novo foi embora, e o filho mais, quando ele volta, quando ele percebe que ele pode voltar para casa, que os funcionários do pai eram mais bem tratados do que ele estava sendo, ele resolve voltar para casa. E quando ele volta para casa, o irmão mais velho vê aquela festa que o pai fez. Aí o pai chega, coloca um anel, coloca a sandália. Todo mundo lembra disso? Glória a Deus. Coloca a sandália, recebe o filho, faz uma festa. Aí o filho mais velho pega, vira para o pai e fala assim: pai, mas o senhor nunca matou nem um cabrito. Aí eu fico pensando, né? Fiquei pensando, falei assim, a reação do pai não está escrito, mas eu fico imaginando: como assim, meu filho? Não matei nenhum cabrito para você, eu te dei metade do que seu irmão ganhou. Por que você não matou o cabrito e me chamou para comer? Tudo que é meu é seu, você tem tudo. Por que você não preparou uma mesa lá que eu ia lá comer? Que você podia fazer a festa que você quisesse. Que conversa é essa? Como assim nunca matei? Eu precisava matar, eu te dei tudo. Você sempre esteve comigo, você sempre esteve aqui do meu lado, tudo que é meu é seu. Agora seu irmão estava perdido, glória a Deus, voltou, está aqui em casa, vamos celebrar junto. Sabe, irmãos, então eu percebi que o problema estava no relacionamento, não estava no pai, estava na forma como se relacionavam com o pai. O pai é bom, queridos, e ali é uma figura de Deus. Deus vai partilhar a sua herança com seus filhos de qualquer maneira. Agora a questão é como que nós vamos nos comportar diante dessa herança que nós vamos receber. Isso vai fazer toda a diferença, porque aqui eu vejo dois filhos bem maturos. Um que gasta toda a herança de forma irresponsável, não foi com as meretrizes, irmão. A Bíblia não fala que foi com as meretrizes. Algum fofoqueiro da igreja foi lá e contou para o irmão. Na Bíblia não fala, eu queria saber quem foi. Um dia eu vou estar lá na glória, lá, vou perguntar, qual que foi o fofoqueiro da igreja que contou que o irmão gastou? Não, gastou de forma irresponsável. Você pode olhar lá, você vai constatar. A gente fica tentando falar bonito para poder ficar chique na pregação, né? Quando a gente vem na sede, então, né? Ai, misericórdia, irmãos, tem isso não. Mas, que aconteceu? Então, você vai ver que lá, ele gastou os seus recursos de maneira irresponsável. Um filho imaturo, que não sabia como gastar a herança, gastou tudo de qualquer jeito.
Aí o outro só trabalha em função da herança. Imaturo também. Esquece de se relacionar com o pai para poder saber como administrar os recursos. E aí fica só trabalhando, fica só em prol do serviço. Entende, queridos? Porque o filho maduro, ele entende, ele tem uma consciência de que ele recebeu a herança. Pai, isso é meu, eu sei, o Senhor conquistou para mim, o Senhor me deu, mas qual é a forma que nós podemos trabalhar junto para que as coisas possam prosperar? Como que é o seu jeito? Que jeito que o Senhor quer? Por quê? Porque ele não é só pai, como ele é rei, ele é Senhor. Aí nós atingimos um grau de maturidade, quando a gente entende que essas riquezas, nós somos como o quê? Como se fôssemos o quê? Mordomos. É meu, o Senhor me deu, o Senhor conquistou para mim. Porém, eu quero trabalhar junto com o meu pai, com os princípios dele, para que as coisas se estabeleçam da forma como ele quer. Para quê? Para que nenhum irmão mais novo possa se perder. Para que não só o irmão mais novo possa entender, mas como todos os outros que hão de chegar, possam entender como são os princípios do Pai. E aí os recursos do Senhor vão expandindo, vão crescendo e vão multiplicando, porque é a única operação matemática que entra no reino de Deus. O reino de Deus não é dividido. O reino de Deus é expandido e multiplicado. Por isso que o pastor falou que poucos pães, poucos peixes alimentou uma multidão. Por quê? Porque se multiplicou e então foi compartilhado. Então precisamos entender esses princípios, amém, queridos? Está bem estabelecido? Isso precisava para a gente poder entrar agora aonde é a mensagem que o Senhor vai trazer. Dentro disso, queridos, o Senhor vai plantando sonhos nos nossos corações, amém? Ele vai colocando sonhos que são deles, mas passam a ser nossos. Por quê? Porque é um alinhamento de entendimento, há um alinhamento de natureza, há um alinhamento de coração. Porque nós estamos alinhados com os propósitos do Pai, e aquilo que o Pai tem para as nossas vidas sempre vai ser muito maior do que possamos imaginar ou pensar. Por quê? Porque os planos dele são eternos, eles se estabelecem na eternidade, jamais a nossa mente limitada vai poder compreender. Só que nós somos imagem e semelhança do Senhor, então no reconhecimento da natureza, a terra se submete. Por quê? Porque o céu é a nossa origem, não é um lugar de destino, é da onde a gente veio, não é para onde a gente vai. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então nós temos sonhos, amém? E vamos para uma tipificação na Bíblia. Vai lá em Gênesis, num personagem muito famoso que tipifica claramente que é a pessoa de José. Gênesis, vamos no 37. Vamos resumir um pouquinho a história de José. Depois você lê em casa, amém? A história inteira. Combinado assim? Então vamos resumir um pouquinho. Gênesis 37 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim.
Contando a seu pai, a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícia. Assim o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso, pois, disse para livrar deles, a fim de que restituir ao pai. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que numa caravana de ismaelita vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o tiraram da cisterna e venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, e levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e o molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, e fizeram-se levar ao seu pai, e lhe disseram: achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Irmãos, pula lá para o 45 e eu prometo que nós vamos fazer só essa leitura, tá? É um pouquinho comprida, mas se faz importante, amém? E aí acontece toda a história de José, que se você não conhece, você vai ler em casa, até chegar a esse ponto aqui. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazeis sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seu irmão: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido. Para quê? Porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste José,
Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitará na terra de Gozem, estará... Até aqui, irmãos. Tá bom, lembra bastante, né? Queridos, José é uma tipificação, um dos personagens da antiga aliança que tipifica a Cristo. De maneira muito clara. E eu fico pensando comigo, se a raiva dos irmãos era porque José era sonhador, ou se é porque quando eles estavam trabalhando, José estava dormindo. Porque é engraçado como a Bíblia trata, querida, a bênção sobre os primogênitos. Só que só os caçula é abençoado, irmãos. Isso nunca indagou vocês, não? Depois vocês observam, irmãos. Dos filhos de Davi, quem foi o rei? Caçula. Da casa de José, até Benjamim vir, quem era o preferido? O próprio Jacó, quem nasceu primeiro? Esaú. E essa pergunta permeou meu coração há muito tempo, irmãos. Mas na verdade, o segredo da bênção da primogenitura não está no fato do nascimento primeiro, e sim do relacionamento com o pai. A nossa maturidade, irmãos, não está relacionada ao tempo de evangelho que nós temos, mas sim na velocidade que andamos com relação ao propósito que Deus tem na nossa vida. Glória a Deus. Então o que os mais novos fizeram, irmãos? Eles entenderam os seus propósitos antes dos mais velhos. E por que eles entenderam? Porque eles tinham uma relação, você pode olhar que todos eles tinham uma relação diferenciada com o seu pai. Então a nossa maturidade vai ser determinada com a velocidade que a gente anda em rumo ao propósito do Senhor, queridos. José sonhou, o sonho de Deus se tornou o seu sonho, um alinhamento de coração, e não desistiu com todos os processos que ele passou na vida dele. Ele sempre creu naquilo que era a palavra, que era como destino para a sua vida. Só que, irmãos, Jesus, diferente de José, a túnica não foi furada por um bode e foi manchada no sangue. Ele mesmo foi o próprio sangue. Não precisou apresentar para Deus nenhum cordeiro, porque ele era o cordeiro vivo que desce do céu, que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Então a primeira sombra que você vai ver aqui da antiga aliança, quando José é tipificado como Cristo, é quando o sangue do bode é derramado. Só que agora não são sacrifícios de animais que vai poder apresentar a morte de alguém, um sacrifício perfeito de Cristo por nós. Morreu a morte que nós não seríamos capazes de suportar e nos deu uma vida que jamais merecíamos ter. Os irmãos de José, sem querer saber, estavam impulsionando José para o propósito dele. Então, queridos, eu não sei o que Satanás está atazanando na sua vida, o que é que ele está tentando te empurrar, para onde ele está querendo te alavancar, achando que ele está te prejudicando de alguma maneira. Porque se você se creu em Jesus e você se comporta e tem a revelação de filho de Deus, tudo que Satanás pode fazer é te impulsionar o seu propósito. É o máximo que ele vai conseguir, irmãos. Ele não tem autoridade sobre sua vida. A gente engana, queridos. Existe um erro da gente pensar que tudo que Satanás queria era matar Jesus. Não, irmãos, tudo que Satanás queria era tirar Jesus da cruz. Até o último minuto ele tentou. Se você é filho de Deus, desce daí dessa cruz.
Por quê? Porque ele sabia que ele estava lascado. Enquanto ele não fizesse Jesus pecar, irmão, ele estava lascado. Por quê? Porque o sacrifício ia ser perfeito. Ele está conseguindo. Meu Deus, ele está conseguindo. Ele vai pisar na minha cabeça. E aí, irmãos, ele chega lá no inferno. E tudo que aquele povo do inferno faz, ninguém pode suportar essa luz. Sai daqui, por quê? Porque lá é morte, e a vida chegou. E aí a gente tem aquela visão romântica do inferno, né? Que vai estar lá todo mundo assim, ai Jesus, nos ajuda. Não, queridos, ali a graça não existe. O Espírito Santo não está ali. São pessoas ruins que rejeitaram a Cristo a vida inteira e não quiseram saber. Assim que elas encontraram Jesus lá no inferno, lá, tudo que elas queriam que eles mais rápido saíssem de lá. Por quê? Porque senão aquele lugar precisava ser transformado. Porque aonde ele está, tudo em volta vira vida, irmãos. Então o que eles vai, faz o que você tem que fazer aqui e vai embora, porque a gente não pode suportar a sua luz. Não tem visão romântica, irmãos. Essa é uma realidade. E aqui, queridos, fica claro também quando os irmãos se deparam com José. Quando os irmãos se deparam com José, eles falam assim, meu Deus, as estrelinhas vai ter que dobrar, os feixes vai ter que dobrar, o sonho aconteceu. E agora? Sabe, irmãos, eles tiveram uma revelação do poder de José. O impacto do poder de Jesus nas nossas vidas, irmãos, tem que fazer a gente tremer mesmo. A luz, a hora que brilhar dentro das nossas trevas e daquilo que a gente faz de errado e que não condiz com os princípios do céu, muito menos os princípios do reino de Deus, tem que fazer a gente enxergar o quão é necessário esse sacrifício nas nossas vidas. Tem que fazer a gente tremer, queridos. O poder de Cristo tem que impactar nós. Aquilo que Ele fez, queridos, sobre as nossas vidas tem que mudar o nosso entendimento de alguma maneira. Porque se você conhece a pessoa de Jesus e não entendeu esse poder que Ele tem, a chave do inferno está nas suas mãos. Não temei. Temei aquele que tem poder de poder lançar a sua alma no inferno, ou então de te salvar. A salvação é um atributo exclusivo de Deus. Sabe, irmão, se esse poder não impacta as nossas vidas, queridos, precisamos converter. Só que esse é o primeiro impacto, irmãos. Sabe, vai ser um impacto do arrependimento, vai ser a primeira coisa que a luz vai brilhar dentro de nós e vai nos mostrar em quão trevas estamos nos nossos corações e quão distante de Deus nós estamos e o quanto nós precisamos aprender de Cristo para poder se aproximar. E entendemos que essa obra é maravilhosa demais para nós. Então isso vai fazer a gente tremer. Só que aí Ele vai falar para você, ei, você entendeu o que eu posso fazer? Realmente está na minha mão, posso lançar. Mas chega mais perto. Chega mais perto. Vem cá. Você vai entender que esse poder está muito mais a seu favor para te lançar onde você tem que chegar do que para poder te jogar no inferno, meu filho. Vem para cá, escuta meu coração, entende as coisas que estão no céu, entende para aquilo que foi o propósito que você nasceu, que eu vou te revelar que esse poder que realmente é assim mesmo, desse jeito. Só que Ele está muito mais a favor. O Senhor não pende a ira, queridos, Ele pende a misericórdia. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então Ele vai pegar e vai mostrar para você, olha, está vendo esse poder? Agora imagine esse poder em seu favor. Eu vou te lançar para os propósitos. Eu vou te lançar para aquilo que eu sonhei. Chega mais perto, escuta meu coração, escuta as minhas realidades. Eu tenho uma realidade de vida para você. Porque quando a gente fala de Cristo, querido, a gente fala das realidades da vida e não das realidades da morte. E é da vida que eu estou falando para vocês.
Existe um sonho de Deus a seu respeito. Existem pessoas que vão tentar matar os seus sonhos, que aparentemente vai parecer que te distanciou desse sonho, mas você está firme na convicção de filho de Deus, você está firme no propósito daquilo que Ele fez, você está confiante naquilo que Ele fez por você. Então não é se você vai chegar lá, é só quando. Sabe, irmãos, nós temos lá, aqui, a casa, o pastor Caisson, eu e toda a liderança da igreja, nós temos uma visão clara do que as coisas da forma como as coisas vão acontecer. A gente compartilha os nossos corações, nós sabemos, nós só não sabemos quando e nem como, mas que nós vamos chegar, nós vamos. E se a gente não chegar, as nossas próximas gerações vão desfrutar, porque foi para isso que José foi mandado adiante de vós. Foi para quê? Foi para que o povo hebreu não perecesse. Por quê? Porque senão o povo hebreu ia morrer de fome, ia ser eximido. E como que o Senhor Jesus ia vir? Ah, meu Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Vocês estão me olhando com cara muito assustado. Aleluia, irmãos. Então, queridos, muitas das vezes, tudo que Satanás vai querer é te tirar daquilo que vai te levar para o propósito. Então tem circunstâncias, tem processos nas nossas vidas e tem situações que não adianta você repreender Satanás. Tem coisas que ele vai achar que ele está fazendo para te prejudicar, mas tem vezes que não vai ser ele não, irmãos. Tem vezes que as consequências das nossas decisões, dos nossos erros, das nossas atitudes. E aí você está lá repreendendo o capeta, aí Deus vai até tirar uma satisfação com o capeta, fala, o que você está aprontando com o meu filho? Eu falei assim, eu não tenho nada a ver com isso não. Isso é coisa dele lá. Então os processos, queridos, a circunstância, a maneira como nós lidamos com o problema, não pode tirar a convicção de quem nós somos. Por quê? Porque as coisas não são de fora para dentro, é de dentro para fora. Perguntaram para o Senhor, de onde vem o reino? Não procura aqui, nem acolá, nem para lá, nem para cá. Por quê? Porque o reino está dentro. Ele não está fora. E de dentro de vocês fluiriam rios de águas vivas. Então o Senhor tem dado, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom. Ele não deixa de te dar porque você é imaturo, queridos. Ele vai te dar. Pode ter certeza que Ele vai te dar. Agora a maneira como você reage vai ser responsabilidade sua. E quer saber qual é a maneira certa de reagir? Conhece o coração do Pai. Chega mais perto. Entende que esse poder está a seu favor. Chega mais próximo do Pai. Vai orar, vai buscar, vai se relacionar com pessoas. É muito importante os momentos de oração, é muito importante você ler a palavra, tudo isso faz parte e uma parte muito importante, mas se você não se relacionar com as pessoas e não derramar na vida delas, você não vai viver o reino de Deus. Por quê? Porque o rio não tem jeito de fluir, você vai ser uma represa que vai ficar guardando águas para você. E quando Deus fala enchei-vos do Espírito Santo, o encher parte da onde, queridos? Tem jeito de encher esse copo? Tem? E agora? O enchei-vos é do vazio, irmãos. Enchei-vos é do vazio. Já compartilhei isso com a casa, mas eu preciso falar de novo, irmãos, porque esse entendimento tem que entrar, e tem gente que não ouviu. Você que ouviu, escuta de novo e pega, porque talvez você ainda não pegou. Amém? Senhor Jesus no caminho dos Emaús, acabar de ressuscitar. Depois você vai lá em Lucas lá, depois do 20 ali, qualquer coisa você lê Lucas inteiro, vai estar lá. O Senhor Jesus no caminho dos Emaús lá, os dois discípulos lá desanimados,
sabe, triste. Nossa, morreu aquele que ia redimir Israel, sabe? E aí, assim, eu penso, com a minha mente iluminada pelo Espírito Santo, que Jesus tinha um senso de humor, queridos, fenomenal, fora do sério. O que vocês estão falando aí? Uai, como assim? Você é o único cara que não está sabendo o que está acontecendo? Não. O que está acontecendo? Uai, varão, profeta, poderoso em obras, cheio de milagres, cheio de coisa, achamos que era ele que ia salvar o povo. E nada, morreu lá, ó, foi crucificado. Sério? Um dos discípulos era Cleopas, irmãos. Cleopas, alguns historiadores e teólogos dizem que era tio de Jesus, irmão de José. Agora, como que o tio não reconhece o sobrinho? Por quê? Porque a imagem não estava legal, irmãos. Não estava bonita. A carne estava machucada, ele ressuscitou homem. Deus, porém homem. Estava com as mãos furadas, devia ser um andarilho bem estranho, todo desfigurado. Absorveu todos os pecados da humanidade. Sabe esse é o pior pecado que você tem ou que você tinha? Estava lá, em alguma marca no corpo dele. E aí a referência que eles tinham de rei e de salvador não podia aceitar. Por quê? Por conta, com certeza, de uma experiência pessoal, de uma referência pessoal a respeito daquilo que eles pensavam. Projetaram um Deus ao qual ele não é. E aí Jesus começa. Aí lá fala que desde Moisés ele passa por toda a escritura, por todos os profetas, e explica tintim por tintim das coisas que era a respeito deles. E eles falam que não ardia o coração enquanto esse homem falava, só que a revelação de Cristo veio quando eles sentaram na mesa e o Senhor Jesus partiu o pão. E quando o Senhor Jesus partiu o pão, os seus olhos se abriram. E aí Jesus... Por quê? Porque é no partilhar que Deus se estabelece, irmãos. Para estar, Ele não precisa nem de mim, nem de você. Para estar, Ele está em todos os lugares. Mas através de uma relação, Ele se estabelece. Porque onde dois ou mais estão falando ao meu respeito, ali eu me faço presente. Então é na revelação que nós vamos ter um entendimento de quem Deus é. Porque o Senhor Jesus, Ele não inspirou para poder consumar a sua obra foi consumada através da expiração, Ele expirou e entregou o seu Espírito. Então nós enchemos do Espírito e liberamos na vida dos irmãos. No partilhar do pão, na mesa, na comunhão. Por quê? Porque assim você vai conhecer o coração do irmão, naquilo que é fraqueza dele, pode não ser a sua. E ele vai conhecer as suas fraquezas, pode não ser a dele. E aí vocês vão se ajudando. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí nós vamos crescendo. E aí Paulo fala lá, de boa vontade, me gastei com vocês. Quando ele escreve para Coríntios, pela terceira vez, estou para ter ir convosco. Escreveu 2 cartas para os irmãos. Vou me gastar de boa vontade, vou me gastar ainda mais. Porque se eu amar mais vocês, eu vou ser menos amado. Então o problema, querido, sempre das nossas frustrações está naquilo que a gente projeta nas pessoas. Porque elas podem pisar na bola com qualquer um, menos comigo. Não, irmão, se tem alguém que você pode pisar na bola, pisa comigo, porque eu sou seu amigo. Entende? Renovação de mente, queridos. Renovação de entendimento. Partilhar do pão, comunhão, mesa. Reino de Deus, porque se a gente não faz parte dessas coisas, nós não fazemos parte do reino. Impactados pelo poder, entendendo que o poder não é para nos lançar para o inferno, e sim para nos lançar para o propósito. Agora o livre, o ser livre que somos, não robô, Deus deixou você escolher. O que vai ser daqueles que rejeitaram, queridos? Não podemos rejeitar. Não podemos rejeitar o Senhor falando conosco. O Senhor fala conosco o tempo inteiro. Queridos, como o Senhor fala com relação aos meus filhos. Como o Senhor fala comigo através dos meus filhos. O tempo inteiro.
Meus filhos estão igual piolho comigo, irmãos. Eu não tenho tempo nem para ir no banheiro mais. Papai, o que você está fazendo? Papai, por quê? Porque quer estar junto, irmãos. Esquece, irmãos. Sabe assim, vai ser bênção você levar seus filhos para viajar, você encher eles de presente. Tudo isso é muito bom. Mas pergunta para eles, quando que você vai ser importante na vida deles? Se é quando você faz essas coisas ou se é quando você está com eles? Nós somos feitos para ser família, irmãos. Nós somos da família de Cristo. Nós temos um irmão mais velho que nos ensinou o princípio. Ele não é como o irmão mais velho do filho pródigo, que errou no seu entendimento de gastar. Não, ele pegou toda a herança que ele tinha e ele compartilhou conosco. Ele pegou tudo que ele tinha. Ele se desfez do seu trono. Ele se desfez da sua glória. Ele se fez homem. Jesus, o homem, falou: olha só, vocês estão fora do caminho, eu vou mostrar para vocês um caminho, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qualquer outro caminho que vocês estão trilhando está fora do caminho, vocês não vão ver Deus, vocês não vão conhecer Deus, vocês não vão saber o que é o amor, porque Deus é amor e eu vim revelar esse amor para vocês. Olha, essa vida que vocês estão levando não é assim que foi feita, a família de Deus não foi feita para ter esse tipo de vida. Deixa eu te mostrar. As referências pessoais que você tem de pai não tem nada a ver com o seu pai do céu. As suas experiências pessoais que você projetou um Deus que não tem nada a ver. Olha para a relação de Jesus com o pai. Sempre olha como a forma que o pai se relacionava com o filho e o filho se relacionava. A expressão exata, irmãos. Cristo Jesus, a expressão exata. Olha para ele. Está difícil, Senhor, não estou dando conta das circunstâncias. Olha para ele. Olha para ele, irmãos. Não estou vendo saída, não tem problema. Olha para ele. Senhor, mas eu errei. Tudo bem, está respirando, está batendo coração, está tudo certo, tem chance para você. Vai, olha para ele. Para cada decisão errada que a gente toma, irmãos, o Senhor tem um lugar certo para a gente ir. Só que qual que é o nosso problema? A gente se afasta em vez de aproximar. A gente afasta e ainda afasta as pessoas. E eu estou indo longe demais, né? Já eu termino. E aí, em vez de aproximar, a gente afasta, queridos. Porque qual que foi o problema do filho pródigo? O irmão mais velho, cheio de irmão mais novo querendo chegar. O pai está sentado na cadeira, está esperando os irmãos chegar, está lá olhando, e os irmãos mais velhos tudo na frente. Não, queridos, o julgamento está na mão de Jesus. A gente vai abraçar, vai amar, vai beijar. Chega para cá, vem para cá. Está fubecado, está ruim, é aqui que é seu lugar, vem. Está ruim, é aqui, aquele que ninguém quer, traz para cá. Está fedido, está mal cheiroso, nós vamos dar um banho, entendeu? Nós vamos dar um banho. Está sujo do pecado, não tem nenhum pecado que é maior do que o sangue de Jesus. Vem aqui, aqui é seu lugar. Chega para perto, escuta o coração do Pai. O que Jesus veio fazer aqui se não se gastar com pessoas? O que Jesus veio fazer aqui, irmão, se não se gastar com pessoas? Nós temos que nos gastar. Amar vai custar, irmãos, vai custar o nosso tempo, vai custar os nossos recursos. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Entenda que existe um propósito para você e ele não foi claro na sua vida ainda, porque falta relacionamento com Deus. Tendo relacionamento com Deus, você vai descobrir quem você é, porque à medida que você descobre quem Deus é, você descobre quem você é. Para você, Pedro, o que diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então sobre ti edificarei a igreja, nas tuas mãos estará a chave, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Por quê? Porque Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito do Pai.
Pedro descobriu quem Deus era, e assim ele descobriu quem ele era. À medida que você descobrir quem Deus é, você vai descobrir quem você é e os propósitos que Deus tem para a sua vida. E deixa eu te falar, nenhum propósito de Deus é medíocre, irmãos. Nenhum propósito de Deus é medíocre. O que Deus tem na sua vida é grande, sim. Não importa a idade, não importa o tempo, não importa nada dessas coisas, querido. O que importa é o que você entende para o lugar que o Senhor quer te lançar. Por quê? Porque nós estamos construindo coisas eternas, irmãos. Se você não viver, não preocupe, os seus filhos irão viver. E se os seus filhos não viver, não preocupe, porque Jesus vai voltar e Ele vai governar sobre isso tudo. E os seus filhos estão estabelecendo o seu reino. E nós fomos chamados para estabelecer o reino de Cristo na terra. Se de nada está claro na sua vida, segura essa. Você faz parte de uma construção de um reino eterno. Senhor, estou perdido. Não estou sabendo. Não sei como é que é. Mas saiba, você está inserido. E eu não quero de maneira nenhuma, irmãos, trazer para vocês uma visão de evangelho humanista. Não, é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas acontecem para a glória de Cristo, para a glória de Jesus. Mas se ele nos inseriu no processo, não tem como rasgar a Bíblia. Nós fazemos parte desse processo. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus.